Praticamente todas as aplicações que tu vais desenvolver para a web vão de alguma forma relacionar-se com uma base de dados. Quer seja de forma direta, isto é, com uma conexão e comunicação direta a uma base de dados, quer seja de forma indireta, por exemplo, através da consulta de APIs externas. Bom, neste caso em concreto, nós estamos a tentar conectar a nossa aplicação a uma base de dados. E foi isso que fizemos no vídeo anterior desta lista. Neste vídeo vou-te fazer uma introdução a um conceito que é muito importante nestas frameworks do ecossistema do PHP e não só, que é o conceito de migration. Bom, o que é que acontece aqui nas migrations? Em primeiro lugar, eu vou aqui remover tudo isto, porque o trabalho que nós iremos fazer aqui é fundamentalmente não de aplicação, mas sim de linha de comandos. Okay? Então o que acontece aqui é o seguinte: se tu reparares na estrutura daqui do nosso projeto, nós vamos ter aqui várias pastas. Uma delas chama-se Database. Dentro da pasta Database, nós podemos já remover este fecheiro Database SQLite. Porquê? Porque neste momento a nossa aplicação já não se vai ligar a este fecheiro, vai se ligar a uma base de dados MySQL. Okay? Relembrando que desde o vídeo anterior nós vamos ter aqui que ter o nosso servidor em execução e eu mostro isso no vídeo anterior desta lista como fazer. Bom, dito isto, o que é que acontece? Nós temos aqui três pastas: Factories, Migrations e Seeders. Bom, aqui vamos entrar no Factories e por agora eu vou simplesmente remover tudo isto que aqui está. Nas Migrations também vou-te aconselhar a selecionar todos os ficheiros que aqui estão e vais removê-los todos. E aqui nas Seeders também. Eu vou-te mostrar depois a par e passo o que é que significa cada uma destas pastas, que tipo de ficheiros é que nós vamos colocar lá dentro e para que é que eles servem. Por agora, vamos começar pelas Migrations. As Migrations basicamente são ficheiros ou classes que permitem construir a estrutura das tabelas da tua base de dados através de código de PHP. Como é óbvio, nós podemos chegar aqui e simplesmente criar aqui uma tabela, isto é, colocar aqui um criar novo tabela e começar a criar aqui uma tabela qualquer com o nome, com os respectivos campos, todas as parametrizações. Ora, tudo isto é possível fazer-se através do PHP dentro do Laravel. Com uma vantagem também muito interessante, é que as Migrations têm o seu próprio sistema de versionamento. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos fazer aqui um exemplo muito simples e depois teremos a oportunidade de ir aprofundando estes conhecimentos. Para criar uma Migration, que vai ser criada aqui dentro, nós vamos utilizar o PHP Artisan. PHP Artisan make, migration. Ora, o que é que nós vamos criar aqui? Vamos imaginar que nós queremos na nossa base de dados uma tabela de clientes. Uma coisa muito simples. Vai ser uma tabela de clientes que vai ter um ID de cliente, vai ter o nome, vai ter o e-mail e depois vai ter uma coluna para o created at e o updated at. Eu vou-te introduzindo aqui quais são estes conceitos, porque é que eles são importantes e tudo isso. Então vamos chamar aqui client, ok? Então a nossa migration vai ser a tabela client. Quando eu pressionar aqui o return, o que vai acontecer é que o sistema vai-me criar aqui este fecheiro. Repara que ele está a criar aqui com um prefixo que corresponde à data, hora, minuto e segundo em que eu estou a gravar este vídeo. E o que nós vamos fazer é entrar aqui no client.php. Vais reparar que este código já vem todo feito, ok? Nós só vamos ter que adicionar aqui o que é que nós queremos colocar no interior da nossa base de dados. A curiosidade aqui, no entanto, é a existência, eu vou agora pressionar aqui o escape, a existência aqui de duas funções. Uma chama-se up e a outra chama-se down. Como os próprios nomes indicam, uma significa para cima, ou inserir, e a outra significa down, ou deitar fora, neste caso. Então aqui nós vamos, neste método que aqui está, definir qual é o schema. O schema é a estrutura da tabela que nós queremos criar com esta migration. E eu, como lhe dei o nome de client, eu quero criar uma tabela chamada clientes, ok? E repara que aqui ele já me está a dizer, olha, schema create clients function blueprint. Bom, eu vou aceitar isto que aqui está e já te vou explicar o que é que vai acontecer. Eventualmente vai aparecer aqui mais código, mas nós depois vamos ignorar isto. Eu vou aqui fechar isto e vamos colocar assim. Schema, já lá vamos. Schema é esta façade que aqui está. Basicamente ela permite criar uma tabela. Cria a tabela com o nome que nós colocamos aqui neste primeiro parâmetro. Depois nós temos aqui uma função aninhada, uma função anónima, que basicamente tem este objeto chamado table,
que faz parte desta classe Blueprint que aqui está. E basicamente o que este table contém é um conjunto gigantesco de métodos para eu criar cada uma das tabelas. Então repara, se eu usar aqui este table ID, significa que quando eu executar a minha migration, que é o que nós vamos fazer no fecho deste vídeo, vai ser criada a tabela clients e dentro da tabela clients vai ser criada uma tabela com um ID e este ID já vai estar configurado para ser de auto-incremento, etc. Vai ser a nossa chave primária, ok? E basta escrevermos isto para ele funcionar como chave primária. Agora vamos imaginar que eu quero colocar lá uma coluna para o nome do meu cliente. Então eu posso colocar table e agora dizer que eu quero uma string. E nesta string, que vai ser, por exemplo, o equivalente ao tipo de coluna varchar, eu vou dizer aqui, ok, client name. E eu posso, inclusive, no segundo parâmetro, atribuir ou definir um valor, que eu posso dizer, olha, o nome do cliente vai ter 50 caracteres. Isto seria o equivalente a chegar aqui e adicionar aqui um item, colocar aqui o client name, peço desculpa estar muito pequenino isto, mas eu posso depois alterar isso, e aqui eu iria colocar então um varchar, ok? Então eu iria aqui ao varchar e iria colocar ali o 50. Quando eu clicasse aqui em guardar ou gravar isto, como é óbvio, eu agora não vou fazer isso, eu iria criar aqui dentro desta tabela, que não tem aqui ainda nome, vamos colocar aqui client, eu iria gravar e ele iria criar aqui a tabela com isto. Claro que falta aqui o ID, poderia aqui adicioná-lo, etc. No entanto, regressando aqui, nós continuamos a ter a possibilidade de fazer o seguinte. Nós podemos ir adicionando aqui outras características da nossa coluna. Por exemplo, o nick. O nick significa que os valores que forem guardados dentro desta coluna não podem ser repetidos, por exemplo. Okay? Então eu não posso ter dois clientes com o mesmo nome. E o sistema vai automaticamente gerar um erro se isso acontecer. Da mesma forma como que eu posso colocar nullable. Nullable significa que esta coluna pode ter um valor nulo. E pode ser nullable, pode ser unique, pode ser aqui várias coisas que só com a experiência é que tu vais começar a perceber. Mas aqui na base é isto. Podes inclusive também definir aqui um default value e o default value ser, por exemplo, todos os clientes começarem ou terem o nome João. Ok? E isto aqui não faz muito sentido, mas tudo bem. Então vamos deixar ficar assim. Agora vamos precisar de uma para o e-mail. Eu vou duplicar aqui, vai ser também uma string, e vou colocar aqui client email. E vou deixar ficar 50 também. O que eu vou fazer agora a seguir é, eu quero criar duas colunas, que é o created at e o updated at. Então eu posso colocar aqui table. Vou colocar aqui date time. Okay? E no date time eu posso colocar aqui qual é o nome da coluna. Obviamente eu vou colocar aqui o created at e posso inclusive definir aqui qual é o default value. Então eu agora posso colocar aqui que o default value, vamos colocar aqui o default, não é o define, peço desculpa, aqui também a inteligência artificial vai confundindo aqui as coisas, vamos colocar aqui o default, e no default eu posso colocar aqui que vai ser o now, ok? Então este now basicamente vai dizer que sempre que eu criar um novo registro, ele vai ser criado com a data atual. E posso também aqui duplicar isto e dizer que quero também uma para o updated at. Por agora não importa muito perceberes o que é que eu estou a fazer aqui com estas duas colunas, a seu tempo eu irei explicar por que razão é que tradicionalmente é muito comum ver colunas chamadas created at, updated at e deleted at também. Nós podemos inclusive também adicionar aqui o deleted at. Ok? Basicamente apenas para não ficares com alguma ideia perdida, created at significa quando é que o registro foi criado, updated at é quando é que ele foi atualizado e o deleted at pode ser utilizado para uma técnica que se chama soft delete. Soft delete basicamente é ao removeres um registro da base de dados, não o vais remover fisicamente, vais removê-lo através da inserção de um valor nesta coluna, indicando em que data é que um determinado registro passou a ter um deleted at preenchido. Lá iremos chegar a todas estas lógicas, certo? Bom, neste momento nós temos então aqui este esquema. O que é que nós colocamos aqui no down? Bom, no down ele vai também colocar aqui certamente o nosso código. Então aqui neste caso
Nós vamos colocar aqui uma instrução, eu aqui fez uma formatação automática, que vai basicamente fazer o quê? Vai deitar abaixo ou vai destruir a nossa tabela, caso nós quisermos isso. E o código é exatamente este, schema drop if exists e o nome da tabela. Então, quando eu executar uma funcionalidade relacionada com as migrations chamada rollback, eu vou poder deitar fora as minhas tabelas. Bom, como é que agora eu vou executar a minha migration apenas com esta tabela que aqui está? Repara, eu vou usar um comando, eu vou aqui primeiro garantir que tu vês que não existe nenhuma tabela criada, repara, está completamente vazio, não tem nenhuma tabela, e se eu agora chegar aqui e na linha de comandos colocar php artisan migrate, este comando vai fazer o quê? Vai analisar que fecheiros é que estão aqui dentro e que ainda não foram utilizados para criar as tabelas da nossa base de dados, vai executar os que tiverem que ser executados e se não existir nenhum erro, ele vai criar as tabelas e já vais ver o que é que vai acontecer. Vamos executar e ver se tudo corre certo. Repara, no nosso terminal, nós tivemos aqui o seguinte: Creating Database, Creating Migration Table, Running Migrations, e colocou aqui o Client, ok? Então, ele faz aqui um conjunto de processos que na realidade fazem o quê? Vão-se ligar a esta base de dados, que eu agora vou aqui refrescar, e como pode ser a oportunidade de verificar, apareceram aqui clients e apareceu uma outra tabela que nós não pedimos chamada migrations. Ora, esta tabela de migrations é uma tabela que tu não deves manipular. Ela é utilizada pelo sistema de migrations do Laravel para gerir o versionamento da tua base de dados. E vamos ficar com esta informação na cabeça. Basicamente o que acontece é que eu agora posso, no próximo vídeo, criar mais uma tabela de, por exemplo, produtos da minha loja e executar as migrations. O que é que o sistema vai fazer? Vai perguntar aqui a esta tabela que migrations anteriores é que já foram executadas para não as repetir. Isto é, eu vou fazer o php artisan migrate e ele vai perceber que já não é preciso executar a migration do client porque ela já foi executada. Então, neste momento aqui no migration, se nós formos à parte dos dados, ele vai indicar exatamente isto. Repara, foi executada uma migration que tem este nome, que é o nome que corresponde especificamente a este fecheiro que aqui está, obviamente sem a extensão, e que tem aqui a versão 1. Quando eu executar a próxima migration com uma tabela de produtos, ele vai executá-la e vai deixar ficar o batch igual a 2. Porque depois, se eu quiser fazer um rollback, que é um outro comando que existe também no PHP Artisan, o que ele vai fazer é que vai voltar um step atrás, isto é, ele não vai destruir toda a minha base de dados, mas iria destruir apenas a última tabela que eu tinha criado. Isto, obviamente, se nós criarmos uma migration de cada vez. Tradicionalmente, o que acontece muitas vezes é que, antes de se criarem as migrations, o programador ou o arquiteto da aplicação vai primeiro criar todas as migrations de uma vez só, para que quando executar o PHP Artisan Migrate, todas as tabelas da base de dados sejam criadas com relacionamentos entre si, etc. Nós, aos poucos, iremos aprendendo mais detalhadamente o que é que significa cada uma destas operações.